Olá, bem-vindos a mais um Bate-Papo BTA, aquela conversa entre os sócios do escritório que não constitui uma opinião jurídica nem uma orientação legal. A gente vai tratar, hoje vamos ter um debate jurídico sobre inteligência artificial. E aí estou aqui com a Ana Luísa Nagashima, do Rio de Janeiro, a Carol falando lá de Brasília e o Luciano campeão pela primeira vez aqui no nosso bate-papo, falando de São Paulo, para tratar desse assunto. Sempre começando do começo, como que a gente conceitua inteligência artificial? Ana, quer começar? Luciano? Pode ser qualquer um dos dois. Ana, deixa eu explicar. Primeiro, obrigado pelo convite, a você, Carol, Ana. É um prazer estar aqui. Você vê que a gente está juntando todas as centrais aí do Bastos Tigre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Muito legal esse papo de inteligência artificial, que é o que a gente já está vivendo faz um certo tempo, e agora acho que a gente está tendo noção da proporção que isso está tomando, né? A definição de inteligência artificial é uma coisa muito simples até. É uma coisa que fala assim, olha, é um sistema que vai determinar o que um ser humano poderia fazer. Ou seja, eu vou criar um sistema de computador e ele vai tentar imitar aquele que o ser humano poderia fazer. E não é nenhuma novidade que a gente fala de inteligência artificial, é uma coisa que a gente Luciano, desculpa, eu poderia conceituar, aí só pensando com as minhas palavras, como um organismo não vivo capaz de tomar decisões? Não vivo, não, porque se você parar para pensar, vamos falar de inteligência artificial, você vai falar assim, aquele moinho que tinha que substituía o homem, que pegava farinha, ia lá, batia, aquilo era uma inteligência artificial. O que eles Mas ele não era capaz de tomar decisões. A decisão ele tomava, é isso que era o problema, ele tomava, ele batia, era uma decisão simples. O que a gente tem de conceito de inteligência artificial, por isso que é interessante, Dan, porque a conceituação de inteligência artificial, o nome inteligência artificial, e aí a gente já pode entrar nessa questão, veio em 1956. Então vamos lembrar que a gente está assim, numa Segunda Guerra Mundial, todo mundo querendo desenvolver códigos, como é que faz decodificar códigos, muitos matemáticos, muitos cientistas envolvidos nisso. Já com a existência de um computador, você tinha um computador que ocupava, sei lá, 200 metros quadrados, 150 metros quadrados, para fazer cálculos simples que a gente faz numa calculadora, mas já existia. E aí surgiu o John McCarthy, em 1955, e ele veio de uma universidade de New Hampshire, e ele era um cientista, e ele vira e fala assim, olha, que era a Universidade de Dartmouth, e ele vira e fala assim, olha, vamos reunir as pessoas para a gente discutir essa questão de o computador dar o que a gente quer, ou seja, ele realizar uma tarefa que a gente poderia realizar. E aí ele conseguiu, em 55, ele começou a planejar, ele conseguiu isso com fundos do Rockefeller Center, e ele conseguiu em 56 falar assim, olha, vou reunir uma turma legal para desenvolver esse trabalho. E aí ele batizou isso de o trabalho, que foi um trabalho de verão, né, o summer deles, de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está ligado efetivamente, no que a gente está falando, a um computador realizando uma tarefa. Mas o que eu estava querendo colocar é o seguinte, se seria simplesmente uma execução de uma tarefa que poderia ser feita pelo ser humano ou por um outro ser vivo, aí poderia incluir como um trabalho mecânico, como você colocou do moinho, ou se tem que ser uma capacidade de tomar decisões, isso que transformaria não num sistema repetitivo, mas numa inteligência propriamente dita, entendeu? E aí você vai entrar nos tipos de inteligência artificial. Ah, ok. Porque deixa eu te explicar onde é que eu queria chegar. Eu queria chegar lá na frente, mas a gente vai discutir muita coisa. Mas a gente tem que chegar até tratar, como a Ana propôs desde o início, falar até sobre direito autoral em relação à inteligência artificial. Porque é muito interessante essa matéria. Eu queria colocar se a gente tem que definir a inteligência artificial como um organismo não vivo, como eu comecei falando, ou como algo não orgânico, no sentido de não ser vivo e ser aí uma situação mecânica, para poder colocar como diferenciado o ser humano. E a partir daí,
ter a questão de direitos e deveres, não chegar daqui a pouco ter um Android solicitando que tenha seus direitos reconhecidos, mesmo como um organismo não vivo ou como algo não orgânico, entendeu? E aí a gente entra também nessa questão de tipos de inteligência artificial. Então, hoje, Dani, a gente não vai vamos falar... passar os tipos. Não, e a gente pode falar assim, hoje, a gente não pode... não tem esse sistema hoje, não tem esse desenvolvimento de um organismo que vai virar e falar assim, olha, eu sou um Android, eu me reconheço, eu tenho inteligência. Essa é uma inteligência artificial que nem chegou ainda a ser desenvolvida com relação a isso. Luciano, por quê? Luciano, antes de você começar... O termo inteligência artificial não pode ser atécnico, então? Não dá a entender que inteligência seria um ser, como o Dani falou, não humano, mas que dispõe de algum tipo de vontade? Não estaria errado, então, se você pensar a semântica da expressão? Ou minimamente a capacidade de tomar decisões, de raciocinar. E ele toma, mas é esse que é o problema, ele não toma como os nossos neurônios. Ele não toma como na nossa cabeça, ele toma mediante o Big Data, que a gente vai falar depois de Big Data. Alguém programou esses parâmetros para que ele decida. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, e essa denominação veio de 1956, e que começou a falar, olha, vamos usar a denominação inteligência artificial. Não deixa de ser um raciocínio humano, não é um raciocínio humano, nós não temos essa capacidade ainda de desenvolvimento de inteligência artificial, era simplesmente um sistema que ele executava serviço de que um homem poderia executar, ou seja, você pode executar um serviço de cálculo? Pode. Quanto tempo você vai demorar? Depende do cálculo, eu vou demorar 2 dias, o computador pode fazer em 1 segundo, e assim foi essa questão de desenvolvimento. E essa questão do que você fala, o tipo de inteligência artificial, a gente tem que ver um pouquinho da história, né? Então, vamos pegar, a gente está falando de 40, eu gosto de história, então vou ficar falando de história aqui de Napoleão e tudo, mas você pega 1940, surgiu computadores, a onda dos computadores, veio da Segunda Guerra, aí você pega 1950, o pessoal desenvolvendo muito essa questão de computador, e aí você vê esse desenvolvimento com essas novas ideias, mas qual era o sistema que tinha? Era um sistema que ele aprendia a jogar xadrez, era um sistema que ele te fazia o cálculo, não era nada fora do comum. Por quê? A gente não tinha desenvolvimento de internet, de Big Data, não tinha nada. Tanto que quando chega em 1970, 74, dá uma parada a inteligência artificial. Eles chamam o primeiro AI Winter, quer dizer, as pessoas desanimaram, pararam de financiar a inteligência artificial. E isso vai até 1980, e aí depois, vem de 87 a 94, teve outro AI Winter, que é assim, olha, nós não vamos mais incentivar, porque eu percebi que nós chegamos no que podia chegar. Teve aquele desestímulo. Então, a primeira inteligência artificial que você vai falar, falou assim, olha, o que surgiu? É o que a gente chama de reactive machines. Simplesmente você fala para uma máquina e a máquina responde para você. Nós temos isso? Temos ainda. Reactive machine. Seria uma inteligência passiva. Seria uma inteligência, não seria passiva, é uma ação-reação. Mas ela depende de uma provocação sempre. Sempre ela vai precisar de uma provocação, sempre. Então, é o que eles chamam de... Pulando para o hoje. Essa situação do cálculo, vamos lá. O computador vai fazer o cálculo, tudo bem, mas você tá demandando que ele faça. Aí vamos hoje para um carro semi-autônomo. Então vamos voltar para essa... está fazendo errado, ele vai te impedir de fazer. Mas vamos fazer para essa que a gente chama de uma inteligência limitada ou a machine reactive. Se você pegar um Siri hoje, ou se você pegar um Google Chrome, ele vai te fazer, você vai fazer uma pergunta, ele vai te responder. Uma Alexa da vida, ela vai te fazer uma pergunta, ela ainda existe, ela aperfeiçoou essa inteligência artificial. Então, essa é a primeira inteligência artificial que a gente tem com aperfeiçoamento. Se você falar do carro, ele já vai falar com uma que eles chamam de memória limitada. E aqui no Brasil, eles usam a expressão inteligência artificial geral, que é o carro. O carro ele já tem mais informações, então ele já é um outro grau de inteligência artificial. Ele já não é mais aquele grau de reativo, ele já é um grau que você vai falar assim, opa, eu tenho um carro, que esse carro ele exerce um comando, ou eu estou fazendo uma análise de um exame médico, esse exame médico ele está me dando que eu tenho tal doença.
e assim ele fez essa parte de desenvolvimento. Mas eu pensei no carro como algo além, porque ele pode ir contra a vontade humana. Se ele entender que o condutor está assumindo uma postura de risco, ele impede que aquela atitude seja tomada. Seria ele sobrepondo a vontade da inteligência artificial à vontade do ser humano, do condutor. Se vocês me permitirem, eu tenho um vídeo que eu posso até compartilhar com vocês a respeito disso. Claro. É um vídeo interessante. A gente vai ficar aqui 4 horas conversando hoje, Luciano. Ô, Dani, eu fico com o maior prazer. Mas deixa eu compartilhar um vídeo com vocês, que talvez seja um vídeo que a gente pode ter como é uma questão engraçada, né? Vocês estão vendo aí? Sim. Esse caso aqui, então, só para exemplificar, um caso de uma inteligência artificial, um carro que anda sozinho, tá? E aí para um guarda na frente da pessoa, na frente do carro. O guarda dando um comando, falando, vira à direita, e o carro parado. E o passageiro assim. Tipo, eu não tenho o que fazer. O que a gente tem aqui, Dani, é uma situação muito próxima do que a gente está tendo hoje com inteligência artificial. Você vai falar assim, ela é uma inteligência que ela tem um comando que ela pode fazer a coisa. Ela pode, mas nem sempre o comando é o comando certo. Por quê? Porque ela está recebendo, ela trabalha, essa inteligência que a gente chama, ela trabalha com dados e informações. Ela ainda não descobriu, nesse caso, que é um guarda que está na frente, que ele está dando um comando para você mudar. Ela não tem, ela provavelmente vai captar essa informação agora, vai ter esse desenvolvimento, tudo. Então você vai falar assim, o que ele é mais? Ele vai poder exercer um comando que ele pode determinar um comando que tenha com relação a isso. Um exemplo clássico que aconteceu, eu não vou falar em empresa aérea, mas quando começaram a lançar esses novos jatos, que é o fly-by-wire, com comandos automáticos, o jato entendia que quando você está no chão e você está efetivamente, tua roda ela começa a girar, significa que você está aterrissando com o avião. Existiram alguns casos de acidente em que o avião estava numa pista muito molhada e quando o avião pousou, na realidade, aquaplanagem, tudo, a roda não girava. Então o avião entendia o quê? Você não está no chão, então não adianta eu abrir o flap ou alguma coisa nesse sentido reverso, porque você não está no chão. E aí ele fazia essa análise dele, virar e falar assim, você não está no chão, não vou abrir um reverso. É uma análise... Mesmo que o piloto tentasse. Mas aí é aquelas frações de segundos, né? Para o piloto entender que aí, questão de treinamento, é a mesma coisa de um carro hoje, é a mesma coisa você estar no carro com esse caso aí do motorista, hoje um policial tentando te indicar e você não ter o que fazer ali dentro, ou você aprender o que você vai fazer para ensinar a máquina naquele momento. Então, essa inteligência que a gente tem, que é essa segunda fase da inteligência, é uma inteligência geral, é uma fase que a gente está, é a fase atual, é uma fase a mais completa que a gente tem hoje, e ela é a que está aprendendo com o quê? Com informações, com esse famoso Big Data que a gente está falando, que a gente vai falar. Ele está coletando todo tipo de informação e de todo tipo de situações que podem acontecer para falar, olha, essa a gente vai desenvolver desse jeito, o carro vai andar daquela forma, não vai andar daquela forma, e óbvio que existem N questões jurídicas envolvidas nessa situação, né? Então, a fase que a gente tem hoje, a inteligência artificial ainda depende dos parâmetros estabelecidos pelo programador. Ela não consegue desenvolver seus próprios parâmetros. Não, nem tem essa inteligência ainda. Eles estão desenvolvendo o que eles chamam uma outra inteligência, que é a Theory of Mind, que é a inteligência que ela vai ter esse desenvolvimento. Mas aí, Dani, a gente está falando assim de uma inteligência que ainda não foi desenvolvida, eles estão trabalhando com relação a isso, até chegar naquela inteligência que é total, que é self-aware, que é a inteligência que ele vai ter emoção, vai ter sentimento, que é aquela... E aí a gente vai entrar na questão de se tem direitos ou não, se você trata como organismo vivo ou não. A gente está quase lá. Não está, Dani. Não? Eu acho que a gente não... Só porque eu tenho um caso aqui
que alguém me contou, uma pessoa que está presente aqui por trás das câmeras, que eu achei muito interessante, que você tinha jogo online, e era um jogo de first person shooter, era aqueles joguinhos de tiro, e esse jogo foi descontinuado, mas esqueceram de desligar um dos servidores. Mas não tinha nenhum player vivo, né? Não tinha nenhum jogador humano acessando o servidor. E aí o servidor ficou lá com os jogos de inteligência artificial, né, com os personagens gerados pelo computador, eles continuaram jogando, ou seja, cumprindo o objetivo, eles se matavam. 1 ano depois, ou 2 anos depois, se deram conta de que aquele servidor ainda estava ativo. Quando entraram, a inteligência artificial, ou seja, os personagens gerados pelo computador, não estavam lutando. Eles estavam convivendo quietinhos no cenário. Eles pararam de cumprir o objetivo do programa. E aí o pessoal já começou a achar aquilo esquisito, que teria sido um raciocínio feito pelo próprio sistema de não se aniquilar. Aí alguém entrou, quer dizer, quem se deu conta de que esse servidor ainda estava ativo, entrou, logou como um personagem, começou a atirar, né, no joguinho para matar um dos personagens, pronto, voltou a ser a batalha que deveria ter sido sempre. Isso não Mas seria... por um momento eles passaram a não se agredir. Não seria o equivalente ao modo repouso de uma máquina? É isso que eu ia falar, Carol, porque eles não têm... A gente gosta de romantizar uma situação que seria maravilhosa, mas eles não têm a capacidade de autodeclarar paz. É mais a pausa do mecanismo do que efetivamente eles quererem guerrear ou não. Dani, a gente não está perto dessa tecnologia, nós não estamos perto dessa linha de raciocínio, não sabemos se vai chegar. Como eu disse, a gente está desenvolvendo uma teoria maravilhosa, a gente está desenvolvendo uma época fantástica, por causa do Big Data, informações, tudo. Mas a gente tem que lembrar que a gente passou por 2 winters aí, 2 períodos que a tecnologia ela acabou desanimando. Se a gente gera uma expectativa de que a gente está entrando nessa tecnologia, a gente pode desanimar com relação a ir adiante com esse objetivo de inteligência artificial. Eu não estou falando que um dia vai chegar, mas eu estou falando talvez de séculos. Eu acho que é uma tecnologia muito, muito para você chegar no ser humano. E aí, pegando o que você estava falando, ok, a gente tem